Feliz sábado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui, a gente revendo nossos amigos e poder estar aqui nesse sábado de manhã com a igreja de Atlanta. Eu e minha família, a gente frequenta a igreja de Fort Lauderdale, na Flórida, há 4 anos e meio mais ou menos, desde quando a gente se mudou do Brasil para cá. E, enfim, a gente fica muito feliz em poder conhecer nossos irmãos que sempre estão aí espalhados pelo mundo, e é engraçado como a gente sente uma família, né? A gente estava lá semana passada no Campuri, 60 mil jovens, e ali a gente vê o nosso povo e parece que é uma grande família. A gente encontra gente que a gente não via há muito tempo, mas é isso. Fazer parte dessa igreja, fazer parte dessa família é maravilhoso, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu não sei quantos de vocês se sentem um pouco como a Laura desse vídeo hoje, mas se você se sente assim, eu quero dizer, como eu me sinto muitas vezes na minha vida, eu quero dizer que Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra para você hoje. Eu não sei quanto a gente para e pensa um pouco nas decisões que a gente toma na nossa vida. E é engraçado que a cada momento a gente está Quando a gente entende isso e a gente decide qual é o Deus que a gente vai servir, a gente faz a escolha por esse Deus maravilhoso que é o Deus que a gente conhece, todas as outras decisões elas ficam mais fáceis. Por quê? Porque se a gente decide seguir esse Deus e deixa Ele nos guiar nas decisões, as coisas são muito mais fáceis, são muito menos dolorosas. Né? Deus não diz que a gente não vai ter problemas, mas Ele nos instrui, Ele nos mostra o caminho sempre. E eu lembro que eu fui muito privilegiado, porque quando eu deixei Deus escolher certas coisas na minha vida, e uma delas foi o casamento, Deus me abençoou muito. E hoje eu tenho aqui o prazer, o privilégio de ter a minha família, a minha esposa, que é um presente de Deus na minha vida, que a gente tem aí há mais de 20 anos construído a nossa família junto, me deu filhos maravilhosos. E eu lembro muito bem, em 2004, quando a gente casou, a gente estava ali na cerimônia e o sermão do pastor foi um sermão assim que eu guardo no meu coração até hoje. E uma das passagens que ele leu ficou na minha mente e se tornou uma das minhas preferidas na Bíblia. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Efésios 3:20. Mas antes disso, eu queria, mais uma vez, rapidamente, pedir que você feche seus olhos. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e pedir que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, queremos agora te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesse sábado pela manhã e, mais ainda, o privilégio de poder repartir a Tua palavra. Que tudo que seja falado aqui daqui para frente, Senhor, não seja nenhuma palavra do Pablo, mas do Teu Espírito direto para cada coração que precisa ouvir, que saiamos cheios da Tua voz, das Tuas palavras dessa igreja hoje. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Efésios 3:20 diz o seguinte:
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou ler de novo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu não sei se vocês conseguiram entender a profundidade desse verso, mas Deus está dizendo aqui que Ele é poderoso e Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Isso é muito forte, porque eu sei que todos nós temos desejos no nosso coração, todos nós temos sonhos, todos nós almejamos algo, e o ser humano ele sempre é inconformado com as coisas, ele sempre quer mais. E a Bíblia diz aqui claramente, diz em tantos outros lugares, que Deus, Ele quer fazer e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Quando a gente vai ali para Salmos 37, versículo 4 e 5, é um versículo que eu gosto muito também, muito conhecido de vocês, né? E diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É tremendo a gente pensar que Deus Ele se importa com a gente, que Deus Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração, Ele é poderoso para isso, e Ele só pede uma coisa da gente: confiança, entrega. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, de verdade, Ele diz que tudo Ele fará na nossa vida. Quando a gente confia nele, quando a gente coloca o nosso coração diante dele, os nossos sonhos, ele diz que ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Mas se a gente entende isso de uma forma tão clara, se a gente vê isso, e eu poderia aqui passar o resto da manhã lendo textos na Bíblia que nos dão essa certeza, por que é tão difícil a gente simplesmente confiar? Porque é engraçado, a gente fala que é cristão, a gente vem para a igreja, a gente... não, eu confio em Deus, mas será que realmente a gente confia? Por que será que tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões, mas a gente está ali agarrado em certas coisas, a gente não quer largar, a gente quer caminhar com os nossos passos, porque parece que a gente acha que sabe melhor do que Deus o que é melhor para nós mesmos. E a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer isso. E é engraçado que a gente, para desenvolver confiança, para desenvolver relacionamento, a gente precisa gastar tempo. Eu nunca vi alguém namorar e casar com alguém sem gastar tempo. Quando a gente está namorando, a gente quer estar o máximo de tempo possível com aquela pessoa, né? Se a gente quer conhecer, a gente quer ali, a gente pensa em casar e a gente gasta tempo. E é engraçado que a gente gasta tempo com tudo na nossa vida, mas na hora de gastar tempo com Deus, eu fico pensando, outro dia eu estava pensando assim, tentando olhar o meu dia, e você olha quanto tempo você fica, talvez no celular, talvez nas redes sociais, talvez fazendo alguma coisa que você goste, exercício físico, mas por que é tão difícil a gente pegar e se ajoelhar ali por 5 minutos? Eu acho que 5 minutos é até muito, né? Se eu fosse pedir aqui para levantar a mão, quantos conseguem ficar 5 minutos orando? Talvez a gente fosse pensar e dizer, nossa, eu não consigo ficar nem 30 segundos, né? A gente tem uma dificuldade, a gente resiste, tudo a gente quer fazer ali, parece que tudo está na frente. Mas é uma coisa insana, porque Deus está dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pode pedir ou pensar, e a gente só precisa dedicar um pouquinho de tempo para Ele, entregar nossa vida na mão dEle, mas a gente resiste e acha e gasta tempo em tudo, querendo fazer a nossa vontade, buscando as coisas que a gente tanto deseja. Realmente não dá para entender, né? E a Bíblia fala também, se a gente vai ali em Deuteronômio, 2 Crônicas 7,14. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então
eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a gente vai para o versículo 16 e ele diz: porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A gente só precisa orar e se entregar nas mãos de Deus, e é incrível como a gente resiste a isso, como parece ser tão difícil. O problema é que quando a gente está agarrado nessas coisas, é difícil para Deus entregar para a gente tudo que Ele quer entregar. A gente fala tanto de estar disponível para Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, mas muitas vezes a gente está ali agarrado em coisas, as nossas mãos estão tão cheias de coisas, que Deus está ali querendo te dar as coisas, e você está segurando coisas que não vão te levar a lugar nenhum, que não te levam para perto de Deus, só te levam para longe de Deus, mas você tem medo de largar essas coisas. E você nem imagina que Deus tem algo muito, muito melhor para te dar. E é engraçado isso, porque essa é a artimanha do inimigo, né? O inimigo, ele tem o poder, ele não tem poder de interferir na sua vida. O único que tem poder de deixar que essa interferência aconteça somos nós mesmos. Mas o inimigo, ele tem poder de colocar coisas no nosso caminho que nos distraem, que simplesmente nos distraem. Ele quer te intimidar. O inimigo, ele quer fazer você ter medo das coisas. E tudo isso, a única intenção é distrair o propósito que Deus tem para você. E quando a gente está distraído com as coisas, a gente perde as oportunidades da vida. Se a gente está distraído com coisas porque a gente quer abraçar o mundo, sabe, de uma vez, a gente às vezes vê oportunidades passando na nossa frente e a gente não agarra, porque a gente está tão envolvido com outras coisas. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes Deus quer derramar na nossa vida bênçãos sem medidas, mas a gente está tão distraído com as coisas que o inimigo coloca no nosso caminho, que a gente não vê as coisas passar. Eu gosto muito de exemplos práticos, né? E essa manhã gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da experiência da nossa família, e mostrar um pouco, fazer um pouco entender, porque eu sou igual a todos vocês, né? Eu me distraio com as coisas muitas vezes, apesar de ter esse Deus maravilhoso, mas quando a gente se distrai, essas consequências elas são tremendas, né? E a gente pôde experimentar isso na pele. Fazendo um pequeno resumo para vocês da nossa vida, da minha vida especial, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Quando eu nasci, meus pais já eram da igreja, e ali eles foram ensinando a gente, como a gente faz hoje com as nossas crianças aqui, a gente vai crescendo. Mas independente disso, dessa semente que hoje a gente planta, e a gente tem que plantar essa semente nas nossas crianças, a gente sabe muito bem que cada um deles, um dia, eles vão ter que ter a experiência pessoal deles com Jesus. Não adianta, nada que a gente fale, nada que a gente ensine vai determinar né, que eles agora já conheceram a Jesus da maneira que deve se conhecer. O que a gente faz é plantar semente, e essa semente, ela um dia ela vai dar fruto, tá? Mas cada um tem o seu momento. E comigo não foi diferente. Eu fui crescendo, ouvindo falar de Jesus dentro da igreja, e em determinado momento da minha adolescência eu desfrutei da minha rebeldia, entre aspas, né? Nunca deixei a igreja, mas quis fazer coisas que eu não deveria, que não foi aquilo que eu fui ensinado a fazer, sabia que estava errado, mas graças a Deus foi um momento curto na minha vida, e muito jovem ainda ali, entre a minha adolescência e a minha fase adulta, eu tive o privilégio de entender isso e colocar minha vida nas mãos de Deus e ter o meu encontro pessoal com Ele. E a partir dali, eu decidi que eu queria caminhar com Jesus nas coisas que eu fizesse. E eu tinha sonhos também, eu tinha meus sonhos. Um dos sonhos que eu tinha muito forte dentro de mim era que na minha profissão, o que eu queria era ser dono do meu próprio negócio. Isso eu ali desde os 15 anos eu já comecei a pensar que eu queria, não sabia o que fazer, mas eu queria ter o meu negócio. E comecei
meu pai tinha acabado de se aposentar, abri uma empresa para ele lá, eu comecei a trabalhar com ele, e todo o dinheiro que eu pegava eu juntava. Ali dos meus 17 aos meus 20 anos eu juntei dinheiro o máximo que eu pude. Com 20 anos eu olhei e falei, olha, agora já dá para eu colocar meu negócio. E eu, então, decidi que ia partir para a minha aventura empreendedora, né? E coloquei ali, não sabia o que exatamente, e comecei a procurar que coisa seria interessante e decidi que ia abrir uma loja de persiana na minha cidade, Maceió. E fui ali, peguei uma marca que não tinha na cidade, uma marca para trabalhar com um público high-end, um pessoal, né, uma marca assim, muito conhecida no Brasil, e começamos um trabalho ali. E duas coisas, para mim, sempre foram muito importantes, mesmo nas fases que eu estava desfrutando da minha rebeldia, digamos assim, mas eu tinha dois princípios muito fortes, né, que meu pai me ensinou. Um deles era a fidelidade a Deus, nos bens que Deus nos dá, através dos dízimos e das ofertas, e eu tenho assim experiências maravilhosas que eu vivenciei dentro da minha família, nesse sentido, pela fidelidade dos meus pais, nos dízimos e nas ofertas. E outra, a fidelidade a Deus no tempo que Ele nos dá, que é justamente a guarda do sábado. Deus, Ele nos dá o nosso tempo, e Ele determina um tempo ali maravilhoso, onde a gente pode desfrutar e dedicar somente a Ele, e receber as bênçãos que Ele tem para a gente naquele momento. E isso para mim era muito claro, e qualquer negócio que eu fizesse, isso sempre estava em primeiro lugar. E coloquei aquela loja, uma loja no segmento de decoração, e como todo mundo sabe, o sábado no segmento de decoração é um dos dias mais agitados, né? Porque as pessoas não têm tempo durante a semana para ir buscar as coisas, e esse tipo de coisa eles vão no sábado. Mas eu não tive nenhum problema com isso, não tive medo nenhum, e disse, vou ser fiel a Deus nesse ponto. E fomos, e confesso para vocês, eu nunca perdi uma venda por fechar minha loja aos sábados. Muito pelo contrário, Deus abençoou o negócio foi crescendo, a gente começou ali como uma loja pequena, e em 8 anos a gente já era uma das maiores lojas do nosso segmento na cidade, né? Praticamente hoje essa loja continua lá, não mais minha, mas vende hoje, é a referência da cidade nesse segmento. E, enfim, Deus foi abençoando o trabalho. Em 2004, eu tive o privilégio de casar com a minha esposa. A gente ali se reencontrou, e ela trabalhava aqui nos Estados Unidos, ela estava morando aqui há muito tempo, a família dela já morava, eu morava no Brasil, mas a gente se reencontrou, e é uma outra história, uma outra oportunidade eu conto para vocês, mas também uma história que Deus guiou de uma maneira maravilhosa. Enfim, nos reencontramos, decidimos que íamos casar, porque sentíamos a mão de Deus dirigindo a nossa vida, mas não sabíamos ainda o que fazer, se eu vinha para cá, se ela ia para lá. Oramos, colocamos diante de Deus, e no final decidimos que o melhor era ela ir para o Brasil comigo. Ela largou tudo, tinha um trabalho maravilhoso aqui no Florida Hospital, em Orlando, enfim, largou tudo, foi para lá. Começamos a nossa vida de casados ali, e ficamos de 2004 a 2007. Em 2007, eu estava terminando a minha faculdade de Direito. Eu tinha me formado em administração primeiro, depois eu fiz Direito no Brasil. Estava terminando, e dentro de mim, eu sempre tinha o desejo de ter essa experiência morando fora. Nunca tinha tido a oportunidade. A gente não tinha filho na época, então pensamos, bom, talvez esse seja o momento ideal. Colocamos diante de Deus, e falamos, vamos, agora é agora ou nunca, né? Não tem filho, não tem nada, é o momento de fazer aquilo, largar tudo para cima. Colocamos nossa loja à venda, e vendeu rápido, a loja ia muito bem, não foi difícil de vender. Ela veio na frente, foi chamada para assumir o departamento de nutrição, ser gerente do departamento de nutrição de um hospital grande na Carolina do Norte. Ela veio na frente, eu fiquei cuidando das coisas, e logo em seguida eu vim também, cheguei aqui em outubro de 2007. O plano, a princípio, era ficar 1 ano estudando inglês, eu não falava nada, e tudo tranquilo, tudo dentro do script. Eu vim, quando foi janeiro de 2008,
Muitos de vocês sabem, aquela crise estourou aqui nos Estados Unidos. Eu estava tranquilo, porque a princípio o meu plano era passar um ano estudando e as coisas estavam caminhando dentro do planejado. Mas eu não esperava que ia durar tanto aquela crise como durou. E eu sei que passou ali um tempo, o inglês começou a entrar e eu comecei a me ficar um pouco angustiado porque queria fazer alguma coisa, mas não tinham oportunidades. E em 2009 minha filha nasceu e a gente começou a repensar muitas coisas na nossa vida. E uma delas era o que a gente vai fazer, porque para minha esposa estava muito bom aqui, mas para mim a coisa estava realmente um pouco difícil. Então, em 2010, a gente decidiu que ali onde a gente estava não dava mais para ficar, a gente iria repensar. Ela pegou umas férias, fomos para o Brasil de férias, e chegando no Brasil, naquela época o Brasil estava bombando de oportunidades, e eu vi uma oportunidade ali para mim, que a princípio parecia muito boa, para mim a oportunidade da minha vida de ser sócio em uma fábrica de um produto relacionado também à área de decoração, e eu me empolguei com aquilo e falei, olha, a gente tinha deixado, quando a gente decidiu vir para cá, a gente tinha deixado todos os nossos bens no Brasil, a gente tinha deixado reservas, dinheiro da venda da loja, a gente veio para cá recomeçar do zero. Não queríamos mexer em nada, justamente para ter como um plano B, alguma coisa, se um dia a gente decidisse voltar. Quando chegamos lá, vi essa oportunidade e falei, olha, isso aqui e tal, e convenci minha esposa e falei, acho que isso aqui é o que vai mudar a nossa vida daqui para frente. Então, ela topou o desafio, mudamos para o Brasil, viemos aqui, pegamos coisas, mudamos para o Brasil e eu comecei a investir nesse negócio. E, óbvio, um negócio desse não acontece do dia para a noite, negociações e muitos contratos a serem vistos com o pessoal, os outros investidores, e ali eu fui gastando um ano da minha vida, dos meus recursos, a gente teve que montar a casa de novo, enfim, fomos gastando os recursos, e um ano depois, quando estávamos ali para concretizar o negócio, as negociações não foram tão bem entre os principais investidores, e de uma hora para outra eles decidiram abortar o negócio. E eu me vi agora um ano perdido de tempo, de recurso, e a gente sabe, o saquinho de onde você vai tirando e não repõe, ele vai secando. E eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? E, volta para os Estados Unidos, não volta? Eu falei, cara, não vou ficar que nem ioiô, vai para lá, vai para cá, vai para lá, não vou. A gente está aqui, vamos ficar aqui, vamos ver o que vai fazer. E comecei a ver outras oportunidades, e cada oportunidade daquela colocava um pouco mais de tempo, um pouco mais de recurso. Enfim, mais um ano se passou e todas as coisas que eu fui fazendo davam errado. E eu não entendia o que estava acontecendo, e já começando a sentir o sufoco, porque as reservas financeiras estavam acabando, e aquilo me chateava, me deixava nervoso. E um belo dia, eu lembro, uma arquiteta de lá de Maceió me chamou. Ela tinha uma loja de modulados, ela estava partindo para um novo ponto, ia reformar a loja, ia fazer um tipo diferente de trabalho, de uma marca muito conhecida lá no Brasil. E ela disse, olha, Pablo, eu queria muito que você fosse meu sócio. Me ofereceu uma sociedade ali onde eu não precisava colocar praticamente nada de dinheiro, e mais uma vez eu vi aquilo uma grande oportunidade. E não sei se vocês conhecem o ramo, mas uma loja de modulados, principalmente no Brasil, ela bem administrada, é um negócio assim muito, muito bom. Eu me empolguei com aquilo, rapidamente comecei a estudar o negócio e levar alguns arquitetos para a fábrica, e começamos a agitar tudo. Falei, não, agora é a oportunidade da minha vida. 2 semanas depois, essa arquiteta me chama, e ela era uma pessoa de uma família, marido, tinha uma família muito rica. Para ela, aquele negócio era um hobby, para mim era um negócio da minha vida. E ela disse, eu não vou mais tocar o negócio, eu vou simplesmente fechar, eu não quero mais isso. Ela tinha tido alguns problemas ali familiares, por questões familiares, ela falou, não é mais o que eu quero. Eu, como assim, E agora? E mais uma vez eu me vi ali no chão, sem saber o que fazer, para que lado seguir. E nesse momento, eu confesso para vocês que a fé abalou.
Até então, só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui conhecido dentro da minha casa, dentro da minha família, desde que eu tive esse meu primeiro encontro com Jesus, aquela pessoa que mantinha calma, que às vezes tinham situações complicadas dentro da casa, dentro da família, eu era aquele que chamava todo mundo, gente, espera aí, já oramos, já colocamos diante de Deus? Não, vem cá todo mundo, vamos aqui, vamos ajoelhar, vamos orar. E as pessoas me conheciam por isso, principalmente dentro da família. Aquele que sempre trazia ali uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de conforto. Mas nesse momento eu confesso para vocês que a fé abalou. E eu comecei a questionar, e eu nunca fui uma pessoa de olhar para a vida dos outros, mas eu olhava ali para os meus irmãos que naquele momento estavam afastados de Jesus por razões, né, deles lá, enfim, e muito bem sucedidos na vida. Outras pessoas eu olhava e eu dizia, mas Senhor, mas eu que sou certinho da casa, estou passando por tudo isso aqui, por que isso está acontecendo comigo? E eu comecei a me questionar de uma forma muito incisiva isso, e questionar a Deus, sabe, assim, duvidar até de Deus e falar, vale a pena, eu me esforço aqui para ter uma vida certinha, para fazer tudo certinho, e tudo só dá errado para mim. E quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente descobre que tem um bicho muito feio dentro da gente que a gente não conhece, né? E é incrível como a gente muda, e muda dentro de casa. E eu lembro, foi uma fase que eu terminei ficando muito agressivo e dentro de casa, e falava mal com minha esposa, coisa que eu não fazia, eu não faço, não sou eu dessa forma, mas, enfim. E um dia, em uma dessas discussões, a minha esposa me chamou, justamente nesse período, e falou, peraí, mas o que está acontecendo? Sabe, você sempre foi esse cara que o mundo está desabando, você chama todo mundo ali para ajoelhar, orar, e, enfim, eu não vejo mais você orando, eu não vejo mais você falando com Deus, você está nervoso, as coisas, sabe, não acontecem, o que está acontecendo com você? E eu não tinha, né, Deus usou ela para fazer eu cair em mim novamente, e pela primeira vez eu pude me abrir com alguém, me abri com ela e falei para ela do que estava se passando no meu coração, porque eu não tinha mais vontade sequer de ir para a igreja. Chegava sábado de manhã, eu queria ir para qualquer lugar, menos para a igreja. A única coisa que me fazia levantar era quando eu olhava para minha filha, ela estava grávida do meu filho, e eu dizia, eu não quero estar lá, sabe, eu não sei se isso vale a pena e tal, mas eu quero que a minha filha esteja lá. E por causa dela, eu ainda me levantava e ia para a igreja, mas, enfim, completamente, com o coração completamente desgostoso e revoltado com Deus. Mas naquele dia, eu caí em mim, e ela me falou algumas coisas que me fizeram refletir, e eu falei, olha, não pode ser assim. E dali para frente eu falei, não, eu vou tentar, vou me esforçar, porque eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de fazer nada. Para mim, eu não conseguia ler uma página da Bíblia mais, eu não conseguia tirar um tempinho do dia para fazer nada relacionado a Deus. Eu falei, não, mas eu vou tentar me esforçar. E ali no segundo dia, no dia seguinte, eu tentei me acordar mais cedo, fui ler uma páginazinha da Bíblia, tentar me ajoelhar ali pelo menos, nem que fosse por 30 segundinhos. Fiz isso no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, eu recebo uma ligação do pessoal da fábrica, dessa fábrica de modulados, que é da marca Delano, eles dizendo, cara, a gente soube que a Tatiana não vai mais tocar o negócio, e a gente não sabe o que faz com o mercado de Maceió, e a gente conheceu você, a gente acha que você é o cara perfeito para tocar a loja, e a gente queria ver se prosseguia a operação com você. E eu fiquei honrado, fiquei feliz, mas falei para eles, olha, é um privilégio, mas eu não tenho mais condição de investir nessa loja. Era um investimento muito alto para se colocar um showroom de modulados, e eu falei, eu não tenho mais recurso. E eles falaram, espera aí um pouquinho que a gente vai ver o que é que faz. Desligamos o telefone, logo mais à tarde recebi uma ligação deles, eles disseram, a gente tem um plano, a gente vai fazer isso, vai te dar isso e tal. Enfim, resumindo, eles iam arcar com 50% das despesas para se colocar aquela loja, e disseram,
Com isso daqui na mão, você consegue correr atrás de um outro sócio para colocar os outros 50%? E eu, animadíssimo na hora, falei, opa, é por aqui, vamos lá, e agarrei aquilo com unhas e dentes como a última oportunidade da minha vida. E o interessante é que eu ainda não tinha entendido o porquê que as coisas estavam dando errado até aquele momento. E eu não sei dizer porquê para vocês ou quando o inimigo conseguiu me distrair, conseguiu distrair o meu caminho, e eu fui esfriando de forma gradativa no meu relacionamento com Deus. E olhando para trás, eu lembro que em cada momento da minha vida ali, todas essas decisões que foram tomadas, elas foram tomadas sem consultar a Deus. Quando eu voltei do Brasil, quando eu fui investir no negócio, aquela ânsia que eu tinha de produzir, de fazer alguma coisa, de querer reconstruir alguma coisa, cada passo que eu dava, esse pequeno detalhe foi deixado de fora, consultar a Deus nas minhas decisões. E ali, mais uma vez, eu saí correndo, desesperado, atrás de um sócio, e a primeira pessoa que eu encontrei, uma pessoa que tinha recursos, era um cara muito rico, amigo dos meus irmãos de balada, e ofereci para ele, mostrei o negócio, ele viu a oportunidade e rapidamente ele falou, não, eu topo, vamos, estou dentro, e eu fiquei super feliz e falei, mais uma vez, é a chance da minha vida. Começamos a tocar o projeto, visita a fábrica, acha ponto, começa a construir a loja, e eu me lembrei de uma coisa muito importante, a questão de que eu sempre, nos meus negócios, independente de como eu estivesse, eu tinha um compromisso com Deus de fechar a loja aos sábados, né? E eu falei, cara, e agora? Espera aí, eu preciso conversar com ele. Parei tudo, fui lá, falei com ele e disse, ó, tem um ponto aqui muito importante. Eu não abro a loja aos sábados. E eu precisava compartilhar isso com você. Expliquei para ele ali rapidamente, ele não entendeu, nunca tinha ouvido falar, e ficou meio sem graça, foi pego de surpresa, e falou, olha, eu não sou desse ramo, se você está me dizendo que consegue fazer a loja dar lucro fechando aos sábados, para mim está tudo bem. E eu pensei, ok, maravilha, saí feliz da vida, continuamos tocando o negócio. E algum tempo depois, sentado ali com minha família, na casa do meu pai, meus irmãos comentaram que esse meu sócio, nas baladas com eles, estava ali zombando, né, dessa questão de fechar a loja aos sábados. Falando, esse cara, teu irmão tem umas coisas, né, e vem com história de fechar o sábado, deixa ele tocando lá, depois a gente vê isso. Enfim, e demonstrou claramente que ele não tinha intenção nenhuma de fechar a loja aos sábados. E eu falei, não, mas eu acertei com eles, e meus irmãos falavam, cara, você é sócio minoritário, qual o problema nisso? Você não vai trabalhar aos sábados. Ele já sabe disso, mas não fica batendo muito nisso aí não, porque esse cara se encher o saco, isso para ele não é nada, ele não precisa disso. Ele tem os outros negócios dele. Se ele encher o saco, ele simplesmente diz, ó, tô indo embora e acabou, e quem vai ficar na pior é você. E eu comecei a pensar, fomos deixando, mas isso me incomodava profundamente, porque eu lembrava muito do mandamento de Deus, né? E eu dizia, cara, não dá, eu vou falar com ele de novo. Depois de algum tempo, eu chamei ele para conversar e falei, olha, lembra lá da história do sábado e tal? Aí ele, pois é, então, cara, isso aí não rola, né? Eu tive conversando com um monte de pessoas que eles trabalham no segmento de decoração, o sábado é o dia mais importante, é o dia que eles mais vendem e tudo mais e tal. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não adianta eu tentar te convencer dessa forma, eu sei, eu te entendo, você nunca ouviu falar disso, mas isso para mim é muito importante e eu te garanto que Deus vai abençoar o nosso negócio. Mas vamos fazer assim, vou te propor então um meio termo. A gente começa abrindo a loja aos sábados, você determina o tempo, 3 meses, 6 meses, seja o que for, e depois a gente vai fechar a loja por igual período. E eu vou te mostrar que o tempo que a gente fechar a loja aos sábados, a gente vai ser mais abençoado do que o tempo que você abriu aos sábados. O que você acha? Bom, tá tudo bem, então. A gente abre e ele concordou e eu saí dali cantando vitória, achando que eu tinha resolvido todo o problema, feliz da vida, né? E continuamos ali o processo.
a essas alturas a loja já estava vendendo, mesmo em construção, pelo relacionamento que eu tinha com os arquitetos de Maceió. Eles já iam lá e já compravam, então a loja já estava girando, a gente via que era um negócio muito promissor. E, mais uma vez, em uma dessas conversas com meus irmãos, lá na casa do meu pai, eles comentaram que ele continuava falando as mesmas coisas quando encontrava com eles nas baladas. E não tinha realmente a menor intenção de abrir mão, de fechar, de que a loja estivesse aberta aos sábados. E aquilo me incomodou mais uma vez profundamente, e no meio da conversa me deu um estalo, e eu falei, não, mas espera aí, inclusive, tudo bem, eu não trabalho aos sábados, mas a gente, quando está em qualquer ambiente, a gente testemunha do sábado, a gente quer pregar para as pessoas do sábado, né? Então, eventualmente, um funcionário meu pode ouvir falar do sábado, ter curiosidade, querer guardar o sábado, ou aparecer algum funcionário que seja guardador do sábado, mesmo não estando trabalhando, eu preciso garantir esse direito para eles, eu preciso conversar com eles, com o meu sócio, para que isso fique muito claro. E ele falava, e meus irmãos na hora, né, ficaram ali muito chateados, e falaram, cara, você tá viajando, para com essa história, o que vai acontecer é esse cara pegar, simplesmente mandar você pastar, você está aí quase quebrado, como é que você vai fazer da sua vida? A vida dele vai continuar tocando em você. E é impressionante como, quando a gente está com medo das coisas, a gente procura desculpas para justificar. E eu olhava para aquilo, mesmo eu sabendo no fundo do meu coração que não fazia o menor sentido, mas eu procurava me acalmar. É verdade, eu sou sócio minoritário, eu não tenho poder de decisão, eu não... Enfim, né? E eu fui deixando as coisas para lá, incomodado, mas procurando justificar o meu medo. Eu olhava para a minha família, eu tinha uma família para sustentar, e se eu perdesse aquilo, o que é que eu ia fazer da minha vida? E nesses momentos a gente esquece que a gente tem um Deus que é poderoso demais, que tudo é dele, que o que ele quiser fazer por nós, ele vai fazer. E devido a esse medo eu fui deixando, mas Deus, quando quer nos mostrar o ponto dele, quando ele quer nos chamar, ele é tremendo. Uma semana depois, a gente estava no processo de terminar a construção, meu sócio viajou, e agora chegamos na fase que precisávamos limpar a loja, já recebíamos ali clientes, arquitetos, estávamos nos preparando para a inauguração, e precisávamos achar alguém para fazer a limpeza da loja, e eventualmente, se fosse uma pessoa bacana, para a gente contratar, para ser ali a pessoa que ia ficar diariamente cuidando da limpeza, servindo o cafezinho, fazendo as coisas, enfim. Comecei a procurar, me falaram de uma pessoa, me mandaram uma pessoa, acertei com ela para fazer ali a limpeza, e ela fez, trabalho excelente. Quando terminou a limpeza, chamei ela para conversar, todo mundo muito satisfeito com o trabalho dela, e falei para ela, olha, foi essa primeira faxina, mas a gente tem esse trabalho assim, assim, e eu queria ver se você tem interesse. E ela falou, super feliz, falou, não, claro, tenho todo interesse, e falamos ali, discutimos os pontos. Quando terminamos, ela olhou para mim e falou assim, seu Pablo, tudo certo, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, a loja abre aos sábados? E quando ela falou aquilo, eu confesso para vocês, eu já sabia o que vinha, eu gelei da ponta do meu fio de cabelo até a ponta do meu último dedo lá do pé. Eu juro para vocês que eu tinha cabelo na época, tá? Hoje o negócio está mais difícil, mas eu tinha, e eu sabia o que vinha. E eu falei, olha, a loja abre, por quê? E ela me olhou e falou, não, é porque eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo sábado, e a gente não trabalha o sábado, mas eu poderia compensar isso na semana, eu poderia trabalhar horas a mais na semana, eu garanto para o senhor que eu faria. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já se adiantou e falou, mas olha, se eu tiver que trabalhar aos sábados, eu vou pegar o trabalho, porque meu marido está 6 meses sem trabalhar e a gente está numa situação muito difícil. E quando ela falou aquilo, eu falei, olha, não precisa você me explicar mais nada, Neide. Fica tranquila, eu sou adventista do sétimo dia. Quando eu falei eu sou adventista do sétimo dia, essa mulher abriu um sorriso, eu não estava rindo. Estava sério, não tinha graça nenhuma para mim, mas ela abriu um sorriso numa esperança, e eu falei, só tem um problema, eu não sou o dono
o único dono da loja, eu sou minoritário. Expliquei a situação para ela, falei, eu preciso conversar com o meu sócio, eu não tenho poder de decisão sozinho. E só tem um problema, ele volta daqui a 2 semanas, os próximos 2 sábados a gente precisa da pessoa aqui, porque a loja vai estar aberta. Aí ela falou, não tem problema, eu vou trabalhar. Então, esses 2 sábados eu falei, aí é a tua decisão, se você quiser vir, o que eu me comprometo com você é que assim que ele chegar, eu vou tentar resolver essa situação. E assim ela fez. Nos 2 sábados seguintes, eu estava na igreja e essa mulher estava lá trabalhando. E aquilo acabou comigo. Eu não conseguia respirar, porque eu sabia que eu estava ali e ela estava transgredindo o que ela acreditava por uma necessidade. Enfim, aquilo me incomodava, eu falava, mas eu falei, não, eu vou resolver essa situação. 2 semanas se passaram, na segunda-feira, quando o meu sócio chegou, eu nesse dia já não aguentava mais, me levantei mais cedo, ele chegava muito cedo no escritório, eu fui com essa missão de resolver esse problema. E eu lembro, quando entrei na porta da loja, estava cruzando o salão principal, eu vejo a Neide, ela me chama, seu Pablo, quero falar com o senhor. Eu falei, olha, eu já estou indo lá resolver o teu problema e tal. Aí ela disse, não, mas eu preciso falar com o senhor antes. Aí eu falei, tá bom, o que é? Ela disse, então, eu tinha falado para o senhor que se eu tivesse que trabalhar os sábados, mesmo assim eu ia pegar o trabalho. Mas eu preciso dizer para o senhor, esses 2 sábados que eu trabalhei, eles acabaram com o meu coração. Eu não consigo e eu não vou trabalhar se tiver que trabalhar os sábados. E ali eu já estava carregando um peso tremendo nas minhas costas para resolver essa situação para essa mulher. Imagina como eu estava me sentindo agora. Subi para o escritório, chamei meu sócio, conversamos ali, comecei a explicar a situação, e conversa vai, conversa vem, a coisa ficou um pouco acirrada, e uma hora ele vira para mim assim, mostra o relógio e fala, Pablo, 40 minutos do meu dia, eu acabei de chegar de viagem, e você aqui discutindo, falando negócio de religião, meu amigo, você não está entendendo, eu coloquei foi grana nesse negócio aqui, isso aqui é uma casa de negócio, eu coloquei isso aqui para ganhar dinheiro, certo? Imagina só, olha a palhaçada agora, você já não vai trabalhar, os funcionários quando virem isso, agora quantos vão querer ir para a sua igreja se batizar só para não vir trabalhar no sábado? Sabe? Então, meu amigo, é o seguinte, se você contratou essa mulher sem falar comigo, sem a minha autorização, ela pode ser boa como for, se ela não quiser trabalhar o sábado, você pode ir lá e demitir. E eu não tinha mais o que falar, todos os meus argumentos já tinham ido embora. Eu chamei a mulher e falei para ela, falei, Neide, infelizmente eu não consegui resolver a situação, e se você quisesse ficar, teria que trabalhar os sábados. E ela, então, abriu um sorriso e falou, seu Pablo, não tem problema, não se preocupe. Eu não vou trabalhar, mas eu sei que Deus está cuidando da gente. E eu vou sair do trabalho. Quando aquela mulher me falou aquilo, a lágrima desceu pelo meu rosto, porque eu olhava para ela, uma mulher que estava sendo fiel a Deus. Para ela, o ser fiel a Deus naquele momento significava talvez passar fome. E ela estava escolhendo ser fiel a Deus. Para mim, eu ainda tinha ali alguns imóveis, eu tinha alguns recursos. Eu não ia passar fome naquele momento, eu tinha pai e mãe que podiam me ajudar. Mas ela escolheu ser fiel. Eu saí dali arrasado, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Cheguei em casa, conversei com minha esposa e eu falei para ela, contei o que tinha acontecido, ela entendeu a gravidade da situação que a gente estava metido e falou, chama o pastor Fábio aqui, um grande amigo nosso, era departamental lá da Missão Alagoas na época. A gente chamou, conversamos com ele, contamos a história até aquele momento. E quando você me desculpa,
Sabe, eu entendo a situação, mas você me perdoa. Eu sou pastor há tantos anos nessa igreja, eu já vi tantas coisas, eu já ouvi tantas coisas. Agora, um adventista demitir outro adventista por causa do sábado, essa para mim é nova. Essa eu nunca vi. E a gente riu ali, descontraiu um pouco. E quando terminou, ele olhou nos meus olhos e a primeira pergunta que ele fez: Pablo, como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o relacionamento da tua família com Deus? Eu não tinha o que falar, baixei minha cabeça, falei. Então ele abriu a Bíblia, começou a contar para a gente ali a história do acordo que os israelitas fizeram com os gibeonitas. E ele falou: cara, eu não vou dizer para você sair dessa sociedade, não vou dizer para você prosseguir nessa sociedade. Você fez um mau acordo sem consultar a Deus. Os gibeonitas tiveram que honrar, os israelitas tiveram que honrar esse acordo por muito tempo, sofreram as consequências. A única coisa que eu vou te dizer é que a partir de hoje, o que eu te peço é que você não tome mais nenhuma decisão na sua vida sem consultar a Deus. Temos um acordo? Eu falei, claro que temos. E ele me fez um desafio e disse... Naquela época a igreja tinha acabado de lançar, estava ali no meio daquele Reavivados pela Palavra, onde a gente lia um capítulo da Bíblia por dia. E ele disse, todos os dias, eu estou te desafiando, mas eu vou estar contigo nisso daí. Todos os dias eu vou ligar para você e a gente vai discutir sobre o capítulo da Bíblia, porque eu quero ter certeza que você tirou seu tempo com Deus pela manhã. E aqui fica uma dica para você. Se você não tem tirado tempo para Deus, valorize o tempo com Deus como a primeira coisa que você faz no seu dia. Você não pode, da mesma forma que normalmente, a não ser por razões específicas, você não sai de casa sem tomar o seu café da manhã. Você não pode sair de casa sem o seu momento com Deus. E eu comecei a entender novamente isso, porque no passado eu já fazia, mas isso tinha ficado esquecido na minha vida. E ele começou a fazer aquilo todos os dias comigo. E antes de terminar, ele olhou para a gente e falou, mas se você vai deixar Deus tomar, se vocês como família vão deixar Deus tomar a rédea da sua vida, pode ser que vocês vão passar por certas dificuldades, momentos difíceis podem acontecer. Vocês estão preparados para isso? Porque Deus, Ele quer nos dar infinitamente mais do que tudo que a gente pode pedir ou pensar, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? E ele perguntou isso e falou, você está preparado para isso, Pablo? E eu falei, eu estou. Ele virou para minha esposa e falou, Andréia, você está preparada para isso? E ela deu uma das respostas mais bonitas que eu podia ouvir na minha vida. Ela olhou para ele e falou, pastor, eu casei com ele, foi na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Se for para a gente passar dificuldade com Deus dentro da nossa família, eu estou pronta. E aquilo me deu uma força tremenda. Eu sabia que ali a gente estava junto no mesmo propósito. Começamos a dedicar tempo a Deus, perguntar a Deus sobre o que fazer. E Deus ia falando com a gente. E cada vez que o tempo ia passando, isso foi em agosto mais ou menos. Foi chegando o mês de dezembro e Deus colocava muito forte no nosso coração que a gente tinha dois caminhos ali. Ou realmente colocar o meu sócio no canto da parede, exigir que a loja fosse fechada aos sábados, como ele tinha prometido e acordado comigo, ou aquele não era o nosso lugar. E eu lembro, chegou dezembro, a gente tinha ficado de vir aqui visitar os pais da Deinha que moravam aqui nos Estados Unidos, a gente veio como família, eu aproveitei aquele tempo para orar muito, pensar, e no meio da viagem, conversamos, eu falei, eu preciso voltar e resolver essa situação. Eu voltei ali no início de janeiro, e com isso muito forte no meu coração, marquei a reunião com meu sócio, e tínhamos ali várias coisas para discutir. No dia da reunião, eu cheguei, coloquei a situação para ele, e comecei, olha, essa conversa a gente precisa ter pela última vez, né? Você prometeu, e isso. Não, mas não pode, isso aqui é uma casa de negócio. E ele tentava enrolar e puxar outros assuntos. Eu falava, não, mas vamos lá. Eu só quero saber quando a gente vai fechar. Eu não estou te pedindo para fechar amanhã,
eu não estou te pedindo para fechar daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, eu quero que você me dê uma data, conforme você me prometeu. Me fala uma data, porque a gente não vai mais ter essa conversa, é desgastante para mim, é desgastante para você. Quando chegar perto dessa data que você me der, eu já vou avisar funcionário, avisar arquiteto, eu cuido de tudo, fica tranquilo, mas eu preciso da data. E ele tentava desviar o assunto e dava volta, e eu puxava ele de novo, e quando ele viu que não tinha mais para onde sair, ele virou e falou: Pablo, te falar uma coisa, essa loja não vai fechar os sábados. E eu falei: como assim, não vai fechar? Como assim? Não vai fechar amanhã, não vai fechar daqui a 1 mês, não vai fechar daqui a... Não, essa loja não vai fechar os sábados nunca. Eu estava sentado de frente para ele, eu respirei fundo, eu olhei para ele e disse: João, cara, então eu preciso te dizer uma coisa. Você sabe o quanto do meu esforço, dos restos dos meus recursos estão aqui, o quanto eu amo isso aqui, o quanto eu preciso disso, eu não tenho plano B, você sabe disso. Mas hoje, na minha vida, nem trabalho, nem dinheiro, nem a minha família, se for o caso, é mais importante do que a minha fidelidade a Deus. E por causa disso eu não posso continuar sendo teu sócio. Ele se assustou naquele momento, achou que eu estava blefando, não sei, não quis acreditar muito, e ele tentava dar voltas, e eu falava: cara, não dá, não dá. E conversamos ali por um tempo, e eu falei: olha, precisamos agora resolver como a gente vai fazer a dissolução dessa sociedade, e marcamos para conversar uma semana depois, na outra segunda-feira, final da tarde, e ele, na minha cabeça, comecei a pensar, fazer os meus planos. Eu tinha 20% da sociedade, na hora eu tinha noção de quanto a loja valia, eu já sabia quanto eu ia receber, por quantos meses eu conseguiria me manter com aquilo, ou investir num novo negócio. Comecei a fazer meus planos. E cidade pequena, Maceió, notícias correm. Logo nos dias seguintes eu recebi uma ligação de um outro empresário que tinha uma loja modular de outra marca, a Todeskine. Ele tinha uma loja em Recife e estava abrindo uma loja em Maceió. E ele então me liga: Pablo, sobre o que está acontecendo, tal. Batemos um papo e ele me fez uma oferta. Ele disse: cara, te dou o dobro do seu percentual de sociedade para você cuidar desse negócio. Eu te dou o dobro do Prolabore que você tira todo mês para você cuidar desse negócio, e eu te dou por escrito que a gente fecha a loja aos sábados. Uau! Mas eu tinha aprendido minha lição. Eu virei para ele e falei: amigão, é o seguinte, me dá um tempo, eu preciso conversar com Deus sobre isso. E eu também preciso resolver essa situação com o meu sócio. Tenho reunião na próxima segunda, então vamos marcar uma reunião pessoalmente na terça-feira de manhã, às 8 da manhã. Fechou? Fechou. Saí dali, colocamos diante de Deus, esperei ansiosamente. Chega na segunda-feira, eu chego lá no escritório desse meu sócio. Eu entro no escritório e ele, com uma cara terrível, me olhando, e olha para mim e fala: diga. Eu falei: como diga? Então, reunião importante marcada para resolver como a gente vai fazer a dissolução da... E antes de eu terminar de falar qualquer coisa, ele já falou: Pablo, é o seguinte, cara, eu estou nesse negócio que não é do meu ramo por você veio me oferecer, agora você está pulando fora do negócio, você está me deixando na mão, você acha que você vai receber alguma coisa daqui? Eu tenho cara de palhaço, e começou a falar algumas coisas, e a coisa começou a se acirrar, e eu contestando e falando: não, peraí, eu estou pulando fora porque você não cumpriu sua palavra. E a discussão começou a se acirrar, e coisas feias passaram na minha cabeça, e quando eu vi que não ia a lugar nenhum, ele falou: olha, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para a justiça, você pode... daqui você não recebe um centavo. E eu, que já estava ali no limite, saí dali arrasado, procurei o primeiro banco que eu vi, caixa eletrônico, puxei meu extrato, e eu vi ali que dava para eu pagar minhas contas até o dia 28 daquele mês. Eu fui para casa, estava sozinho, como eu falei, minha esposa estava com as crianças aqui nos Estados Unidos, e eu confesso para vocês, foi uma das piores noites da minha vida.
Eu não conseguia dormir, eu só pensava e pensava como que eu vou pagar minhas contas. E não conseguia dormir. Eu lembro de ter visto o relógio 4 da manhã, a última vez que eu vi. Dali eu cochilei um pouco. Às 6:30 da manhã o meu despertador tocou, tinha colocado para tocar porque eu precisava levantar ali, fazer meu devocional, e eu tinha aquela reunião às 8 da manhã. 6:30 tocou o despertador e eu comecei a fazer o meu devocional. E naquele dia eu li a minha Bíblia, depois eu fui ler a meditação, era essa meditação aqui, não sei se vocês lembram dela. E Deus usou essa meditação para falar comigo naquele dia e me trazer um conforto como nunca antes. Eu queria pedir se vocês puderem projetar a cópia dessa meditação. Eu queria ler toda para vocês, mas a gente não tem tempo para isso. Então, um trechinho só eu queria ler para vocês. E dizia o seguinte: eu abri na terça-feira e me chamou a atenção o dia anterior, que eu tinha marcado algumas coisas e para mim fez todo sentido. Eu reli aquilo ali e dizia assim: mas se em sua agonia e desamparo o pecador olha para Jesus, roga pelos méritos de seu sangue, o compassivo Redentor ouve a perseverante e sincera oração da fé e envia em seu resgate um reforço de anjos que excedem em poder. Todo pedido apresentado a Deus com fé e com coração sincero será atendido. Tal oração nunca será proferida em vão. Entretanto, dizer que a oração sempre será atendida do jeito que desejamos é presunção. Deus é sábio demais para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Depois de ler isso, meu coração se encheu de conforto. Eu me ajoelhei para orar. Olhei para o relógio, preocupado com a hora. Eram 6:50 da manhã e eu orei ali por 15 minutos direto. Mas não foi uma oração qualquer. Aquele dia eu me desmanchei nos pés de Jesus. Eu me entreguei para Ele de uma forma que eu nunca tinha conseguido me entregar antes. E eu chorava e chorava e chorava, e quanto mais eu chorava, mais a presença do Espírito eu sentia na minha vida. Um conforto tremendo, uma certeza de que Deus ele estava no comando, e do que aos meus olhos eu não via saída. Eu não via soluções, mas Deus sabia. E eu tinha essa certeza. Orei ali até às 7:05, me levantei, tomei meu banho e corri para a reunião. Saí tão apressado que esqueci meu celular em casa. Chego nessa reunião, para resumir a história, o cara me olhou e falou: Pablo, aconteceu um problema. Eu tive alguns desacordos com a fábrica em relação à loja de Maceió, que a gente está trabalhando para resolver. Mas o projeto eu tive que colocar em stand-by, ele vai acontecer, mas eu diria que daqui a uns 6 meses, 8 meses, não agora, e eu ainda quero você no negócio, mas não vai ser agora. Eu não tinha 6 meses, eu não tinha 8 meses mais, mas eu tinha Deus no meu coração. E eu saí dali aquele dia, eu lembro, eu abri a porta, olhei para o céu, dei um sorriso e falei: Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Fui para casa, peguei meu telefone, meu pai, tinha várias ligações do meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, um cara que se preocupa demais com a família, sempre preocupado, e uma das maiores preocupações dele, ele tinha acabado de construir uma casa nova, e estava com um certo limite financeiro, preocupado, não teria condição de, se eu precisasse, assumir minha família financeiramente até a gente se recuperar. Então ele estava muito preocupado com a situação. Tinha me ligado várias vezes, eu liguei para ele e contei para ele o que tinha acontecido. E como um pai desesperado, que às vezes se preocupa ali demais, e ele então explodiu e falou: meu filho, como que você faz um negócio desse? Eu falei tantas vezes para você, esperava ter um plano B antes para poder sair da sua sociedade, você dá um chute nas coisas dessa forma. Como que você faz isso? Isso é irresponsabilidade. Você tem uma família, sua esposa está aí, você 2 filhos, como que você vai fazer? E eu virei para ele e falei: pai, eu estou fazendo o que o Senhor me ensinou a fazer. O Senhor me ensinou a confiar nesse Deus desde pequeno.
eu estou confiando, eu estou fazendo a vontade dele, eu estou fazendo o que é certo, porque eu confio nele. Deus tem mostrado isso para a gente. Enquanto eu falava isso, o meu telefone deu chamada em espera, e aí o meu pai continuou falando, como assim? Então me fala, me mostra, como é que Deus está falando com você? Como é que você tem certeza que Deus que está falando isso para você, isso não é coisa da sua cabeça? E tudo que eu precisava, eu via a conversa para onde estava indo, e eu sabia que aquilo aí ia dar uma discussão, meu coração estava se angustiando, e eu falei, tudo que eu não preciso nesse momento é discutir com meu pai. Eu me calei, deixei ele falar tudo o que ele queria, e comecei a orar. Enquanto ele falava, eu nem escutava mais o que ele estava falando, mas eu orava para Deus e dizia, Deus, o Senhor me pediu para fazer isso. Dessa vez eu coloquei diante de Ti. E o Senhor falou conosco. Eu estou fazendo isso por causa do Senhor. Mas eu não vou aguentar ser chamado de irresponsável. Se estão me chamando de irresponsável, é o Senhor que estão chamando de irresponsável. Por favor, não deixe isso acontecer. E eu orava. Enquanto eu orava, mais uma vez meu telefone deu chamada em espera. Desliguei com meu pai. Fui olhar quem tinha me ligado. Era um grande amigo meu de São Paulo. Ele era o diretor comercial dessa empresa de persianas que eu tinha a marca, a exclusividade da marca para Maceió. A loja que eu tinha, né, que vendi. E a gente fez uma amizade muito boa. Esse cara é um cara assim, daqueles apaixonantes. É aquela pessoa que você gosta de conversar, que você fala com ele, ele está sempre para cima e tudo mais. Então, liguei de volta para ele. Eu tinha inclusive chamado ele para a inauguração da nossa loja de modulados, que tinha acontecido uns 2 meses antes disso. E até aí tudo normal, ele me ligando, a gente sempre falava. Quando eu liguei para ele, ele estava ocupado, pediu para me ligar depois. E aí eu, me ajoelhei, estava super angustiado, me ajoelhei mais uma vez, orei para Deus, pedi que Deus cuidasse de nós, tirasse a angústia de dentro de mim. E saí ali, era a hora do almoço, não tinha preparado nada. Falei, cara, vou sair aqui de carro. Estava dirigindo e o Gaspar me liga. Quando o Gaspar me liga, ele super alegre. E aí, Pablito, como é que você está? Tudo bem? E eu sempre respondia muito alegre também. Naquele dia eu não tinha o que falar e eu respondi para ele, Gaspar, estamos aqui, estamos levando. E ele percebeu que algo grave estava acontecendo. Depois ele me falou que achou que até alguém da minha família tinha morrido e ele não teve sequer coragem de perguntar. E falou, então, cara, decidiu passar para o próximo assunto, então, e aí, tua loja, como é que está? E eu falei, é exatamente isso, Gaspar. Eu estou saindo da minha sociedade, com a mão na frente e outra atrás, literalmente. Não sei sequer como eu vou pagar minhas contas do próximo mês, então, o que eu posso te dizer é que eu estou vivendo um dos piores dias da minha vida. E o Gaspar, do outro lado da linha, sorriu e falou, meu amigo, você não sabe o quão alegre eu estou de ouvir isso de você. E eu não entendi nada. E ele falou, porque eu estou ligando para você justamente para perguntar se você nos dá o privilégio de fazer parte do nosso time, porque a gente está abrindo uma gerência regional para o Norte e Nordeste, e a gente não poderia pensar em outra pessoa que não fosse você para essa posição. Eu não conseguia falar mais nada, eu só chorava, e eu fiquei completamente sem graça, uma situação embaraçosa, porque eu só chorava, eu não conseguia falar, e ele do outro lado. E depois de quase 1 minuto ali que eu não conseguia falar, eu falei para ele, Gaspar, posso te ligar depois? Ele falou, não, meu amigo, toma teu tempo, eu estou todo arrepiado aqui. Eu falei, eu também estou. Eu preciso, a gente se fala depois. Desliguei o telefone, orei para Deus. Eu não sabia quanto que eu ia ganhar, eu não sabia o que era o trabalho, mas eu sabia que Deus estava atuando. E Deus já estava operando o milagre dele. Fechei meus olhos, agradeci a Deus, liguei para o meu pai, pai, você acredita em milagre? Ele já estava mais calmo, acho que tinha tido a consciência que tinha batido pesado em mim da última vez. Ele falou, claro que acredito. E eu contei para ele o que tinha acontecido, e a gente chorou junto, e a gente orou junto, agradeceu a Deus, e ele, quanto que você vai ganhar? Não sei, pai, eu não sei, mas eu sei que Deus já está cuidando. E a minha cabeça começou e eu ficava, mas por que ele me ligou agora, hoje, nesse momento? Eu sabia que Deus tinha
que Deus estava atuando, mas eu precisava entender. Liguei para ele de volta, ele me explicou do que era o trabalho, eu falei tudo certo, marcamos uma ida minha para São Paulo, e no final do telefonema eu falei: Gaspar, eu entendi tudo, mas eu preciso entender algo a mais. Por que que você me ligou hoje, agora, nessa hora? Por que que você me ligou? E ele foi me explicar a história. Eu queria pedir se você puder projetar o e-mail. Ele disse: Pablo, hoje de manhã, logo cedo, quando eu cheguei no escritório, tinha um e-mail do Matias. O Matias é o CEO, é o presidente, é o suíço dono dessa empresa que eu representava a marca. E ele falou: eu recebi esse e-mail do Matias logo de manhã e eu liguei para ele de volta. O e-mail dizia o seguinte: Gaspar, tem tanta coisa para fazer que agora não durmo mais. Preciso no mínimo 2 gerentes comerciais, um para o Nordeste, outro para o Sul. Para o Nordeste pensei o Pablo. O que você acha? Ele ligou para o Matias e falou: Matias, o Pablo seria perfeito, mas o Pablo é empresário, o cara tem uma loja de modulado, né, e tal. Aí ele: cara, hoje de manhã eu estava tomando banho, me veio o nome dele muito forte na cabeça. Liga para ele, porque ele conhece muita gente ali naquela região. Se, né, provavelmente não vai interessar para ele, mas ele pode indicar alguém para a gente. E o Gaspar me ligou. E enquanto o Gaspar falava, eu lembrava da minha manhã. E eu lembro, e na hora eu pensava: Deus não faz nada de coincidência. E eu falei: Gaspar, que horas que você recebeu esse e-mail? E eu não sei se vocês conseguem ver ali, a hora, 7h54 da manhã. Era janeiro. Vocês lembram que nessa época tinha horário de verão. Janeiro, São Paulo tinha 1 hora a mais do que Maceió. Em Maceió era 6h54. Vocês lembram que horas eu falei para vocês que eu estava ajoelhado orando? Das 6h50 às 7h05, eu estava orando e Deus estava respondendo. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Eu não sei que decisões você tem que tomar. Eu não sei que coisas você tem que abrir mão da sua vida hoje. Às vezes, se você está se sentindo sozinho, se você tem buscado uma resposta de Deus e você não ouve, você não está vendo, mas Deus está agindo. Deus te ama, Deus se importa com você. Eu não sei o que você tem que deixar para trás hoje para receber as bênçãos de Deus. Eu queria chamar a Adriele aqui na frente. Eu não sei se, como eu, muitos dias você acorda, você olha para o céu, parece que o céu está escuro, parece que o céu está preto, você não vê nada. Mas tenha certeza de uma coisa: depois daquelas nuvens, tem um Deus maravilhoso, tem um Deus tremendo, um Deus que é maior do que tudo, um Deus que mais do que isso, Ele quer dar para você muito mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Ele quer cuidar de você. E Ele está te esperando lá. Às vezes Ele precisa só de um pedido, às vezes Ele precisa só de você abrir mão de alguma coisa. E eu queria que você escutasse essa música. Enquanto você escuta essa música, pensa na tua vida. Pensa o que você precisa largar, o que você precisa abrir mão para dizer um sim para Deus hoje. Até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água
Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco para ver Jesus descer, para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Deus quer fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Eu fui para São Paulo encontrar o pessoal dessa fábrica. Chegando lá, eles me ofereceram para começo o dobro do salário que eu tinha antes. Deus quer fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar. Quando eu estava saindo de lá, o CEO da empresa me chamou numa sala reservada e me falou, com os relatórios na mão, me disse: Pablo, isso aqui a gente não mostra para ninguém, porque a gente inclusive nem faz marketing disso, mas eu sei que para você faz diferença. E ele me mostrou os relatórios de valores ali que representavam quase 50% do lucro da empresa, que ele destinava a missões, a projetos missionários, a obras de caridade. E ele falou: eu sei, eu poderia usar isso como marketing, mas a gente não divulga. Mas para você, eu estou mostrando porque eu quero que você saiba que cada persiana que você ajudar a vender nessa empresa, você está contribuindo para a obra do Evangelho. Deus quer te dar infinitamente mais. Eu comecei esse trabalho 2 anos depois, eu comecei a ser convidado para assumir a diretoria comercial da empresa. Resisti por um tempo, logo depois aceitamos o desafio. Deus abençoou o trabalho de forma tremenda, os números cresceram muito na empresa, porque Deus estava ali guiando o trabalho. Deus quer te dar mais. Por causa desse trabalho, portas foram abertas. A gente tinha o desejo de voltar para os Estados Unidos, a gente tinha documento, tinha tudo, mas estávamos esperando o momento certo. E através, quando decidimos voltar, uma empresa que era parceira dessa empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, uma multinacional, me ofereceu um trabalho aqui.
e a gente veio, já chegou com trabalho, já chegou mais tranquilo. Deus quer te dar mais do que você pode pedir ou pensar, isso em 2019. Meu irmão mais velho, estava muito tempo longe da igreja, revoltado com a igreja, por coisas que aconteceram com essa história. Ele tomou a decisão de voltar para os caminhos do Senhor e hoje é um cristão que eu admiro muito. Deus quer te dar infinitamente mais. Eu conto essa história não para que vocês olhem para mim. A fé do Pablo, amigo, eu não sou nem pior nem melhor do que você. Aqui tem um pecador miserável que só está aqui pela misericórdia de Deus, digno de misericórdia, mas Deus me ama, Deus te ama também. A vida, tivemos que continuar enfrentando alguns problemas, decisões difíceis, mas todas colocadas diante de Deus desde aquele momento. A gente ainda enfrenta hoje. Hoje a gente está vivendo o meio de uma decisão difícil na nossa vida. Mas andar com Deus é bem diferente do que a gente dá os nossos próprios passos. Desde aquele dia, eu não sei hoje qual é a tua decisão, mas Deus está chamando. E como diz ali em Josué 24:15, Deus te pergunta, né? Deus te diz, escolhei hoje a quem servais. Eu não sei qual é a tua resposta, como você vai sair daqui hoje. Desde aquele dia, eu e a minha família, a gente respondeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que se importa conosco, um Deus que quer fazer por nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. Senhor, confiamos plenamente nos teus planos para a nossa vida. Se tem algo que estamos agarrados, Senhor, que tem atrapalhado de recebermos as tuas bênçãos por completo, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a abrir mão disso e manter nossas mãos livres para receber aquilo que o Senhor tem para nós, que é maior do que podemos pedir ou pensar. Que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor esteja nos guiando em cada momento. Leva-nos em paz para os nossos lares. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.